Uma progressão geométrica vai ser uma sequência, então deixa eu escrever aqui. Termo A1, termo A2, A3 e assim sucessivamente até um termo AN. Mas não é uma sequência qualquer, é uma sequência que satisfaz uma condição. Cada termo, exceto o primeiro, porque não tem nada antes dele, cada um dos termos do segundo em diante é definido como antecessor vezes uma razão. Então vamos escrever que o segundo termo é o primeiro vezes a razão. Na progressão geométrica a gente chama a razão de Q porque esse valor tem a ver com um quociente, a gente já vai ver já já. O terceiro termo é o antecessor vezes a mesma razão. O quarto termo, novamente o antecessor, o terceiro, vezes a razão. E isso segue para todos os termos. Então, posso escrever que o enésimo termo seria o antecessor a ele, o da posição n-1, vezes a mesma razão. Por que a razão era chamada de Q? Se você passa o A1 para lá, dividindo, você tem que a razão é um termo dividido pelo seu antecessor. Portanto, o que é um quociente, é o resultado da divisão. Sempre que eu quero saber a razão da PG, basta dividir um termo pelo anterior. Nesse caso, a razão seria o A3 dividido pelo A2. Aqui a razão seria dada pelo A4 sobre o A3. E assim sucessivamente para todos os termos consecutivos. Se eu quero a razão, eu divido um termo pelo antecessor. Um detalhe que é importante é que a razão tem que ser sempre a mesma. Não importa qual termo eu faça dividido pelo antecessor, a razão tem que ser sempre a mesma. O que vai definir tipos diferentes de PGs? Eu tenho basicamente 4 tipos. Eu posso afirmar que eu vou ter uma PG crescente, uma progressão geométrica crescente, quando a razão for maior do que 1. Então, vou escrever assim, razão maior que 1. Por exemplo, se você tem 2, 4, 8, 16, 32 e assim por diante. Nesse caso, a razão é 2, você está dobrando, 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 dobrando. Como a razão é um valor maior que 1, a sua PG cresce. Você pode também ter uma PG constante. PG constante seria uma PG com a razão igual a 1. Os termos não mudam, eles continuam sempre iguais, que seria igual a 1. Nesse caso, um exemplo poderia ser menos 3, menos 3, menos 3, menos 3 e assim por diante, sempre repetindo o mesmo valor, porque você está multiplicando por 1 vezes 1 vezes 1, então está mantendo o valor inalterado. Uma PG decrescente será aquela em que os termos diminuem à medida que você vai andando na PG, na sequência, e isso é determinado por uma razão que encontra-se entre 0 e 1. Vamos, por exemplo, pensar na PG 10, 5, 2,5, 1,25 e assim sucessivamente. O que você está fazendo, você está multiplicando por meio, vezes meio, vezes meio. Como o meio está entre 0 e 1, você percebe que os termos estão diminuindo e, portanto, você está numa PG decrescente. Por último, a gente tem uma PG definida como alternante, que seria uma PG definida com uma razão negativa. Todas as vezes que a razão é negativa, você tem uma PG alternante. Isso quer dizer que
os termos vão se alternando de sinal. Então, eu posso definir 3 menos 6, 12 menos 24 e assim sucessivamente. O que eu estou fazendo é multiplicar por menos 2, menos 2, menos 2 e assim por diante. Como a razão é negativa, ou negativa, menor que zero, não menor que 1, menor que zero. Ok, negativa, então eu tenho os termos alternando, positivo, negativo, positivo, negativo. Muito bem. Como determinar aquilo que a gente chama de termo geral da PG? Posso usar essa definição e aí chegar num termo geral. Então vejamos, termo geral. O que eu vou precisar fazer? Vou precisar construir um jeito de formar os meus termos da PG. E eu vou partir do primeiro termo. Para fazer o segundo, eu peguei o primeiro e multipliquei pela razão. Ok. Para fazer o terceiro, eu fazia o segundo vezes a razão. No entanto, se você reparar, no lugar do segundo termo, você pode substituir por A1 vezes a razão. Logo, você terá, no lugar do A2, vai ficar A1 vezes Q. E aí você ainda está multiplicando por Q. Isso nos dá A1 vezes Q, que é ao quadrado. Então, para fazer o A3, eu fiz A1Q quadrado. Para fazer o A4, pela definição, eu pegava o anterior, multiplicava pela razão Q. Novamente, usando o critério que eu usei anteriormente, o A3 pode ser expresso como A1Q quadrado. Então, no lugar do A3, eu vou colocar A1Q quadrado. E isso estava multiplicando o quê? Então, continua multiplicando o quê? Isso aqui vai nos definir que o A4 é A1 vezes Q quadrado vezes Q, que é ao cubo. Agora, para fazer o A5, vou seguir o mesmo padrão, eu faria o anterior, A4 vezes a razão. Nesse caso, o A4, você acabou de verificar que era 1 que é ao cubo, então substituindo o A1 que é ao cubo no lugar do A4 vezes o Q, isso vai nos dar A1 que é ao cubo vezes Q, que é a quarta. O que está acontecendo? Em cada um dos casos, deixa eu fechar aqui. Essa é a representação do A2, essa aqui é a representação do A3, essa aqui é a representação do A4 e essa aqui é a representação do A5. Repare que todos eles são A1 vezes Q elevado a alguma coisa. E essa coisa a qual o Q está elevado é sempre 1 a menos do que o número do termo. Aqui o número do termo é 2. O Q ali está elevado a 1. Neste caso, o termo é 3. O Q está elevado a 2. Termo 4, Q elevado a terceira. Sempre o expoente do Q 1 a menos do que o número do termo que você está fazendo. Sempre 1 a menos. Isso nos permite concluir que para um AN qualquer, de uma posição N, eu posso simplesmente pegar o A1 e multiplicar por Q elevado a N menos 1. Esta é a fórmula do termo geral de uma PG. E esta você deve guardar no seu coração
Todas as vezes que for falar de um termo qualquer, você pode fazer referência através desta fórmula. Existe uma maneira alternativa de mostrar um termo geral que não necessariamente saísse do primeiro. E aí a gente tenta fazer uma relação com esta. Na verdade, eu tenho que observar que o n, número do termo, está aqui no expoente e que o número do termo referência, que nesse caso é o primeiro, está ali sendo subtraído do n no seu expoente ali da razão. Então, uma forma alternativa seria, deixa eu apagar essa primeira parte aqui. Uma forma alternativa, portanto, seria fazer a expressão do termo n em função de um termo p qualquer, de uma posição p. Isso seria dado por AP vezes Q elevado a N menos P. Sempre a diferença entre o número do termo que eu quero, o N, e o número do termo que eu uso como referência. Posso pensar, eu quero chegar no 16º termo, mas eu vou partir do 10º. Então, o meu P ia ser 10, o N ia ser 16. Do 10 até o 16, você faria 10 menos 16 menos 10, seriam 6 saltos que eu teria para ir do 10º ao 16º. Se você observar, o caso desta fórmula aqui é um caso particular desta, em que o P é substituído por 1. Se você chegar aqui e colocar o P igual a 1, você vai ter exatamente aquela fórmula. Essa aqui é mais usada. No entanto, se você decorar a outra, dá na mesma. Então, posso colocar aqui um coração e dizer que dá no mesmo saber isso ou isso, tanto faz. É bastante comum que as pessoas tenham a noção de que se eu tenho uma sequência A1, A2, A3, A4, A5, A6 e assim por diante, quantos termos eu queira, tudo vai depender da posição em que eu estou para ir para a posição em que eu quero. Por exemplo, o que eu disse aqui, se eu estou no terceiro termo e quero chegar no quinto, quantos saltos eu dou? Do terceiro para o quarto eu multiplico por quê? E do quarto para o quinto eu novamente multiplico por quê? Ou seja, do terceiro ao quinto eu multipliquei por Q quadrado, que é exatamente a diferença 5 menos 3, que é isso que ele está indicando aqui. Como a gente, em geral, parte do primeiro, você vê do primeiro para o segundo, depois do segundo para o terceiro, do terceiro para o quarto e do quarto para o quinto, foram 4 saltos e, portanto, 5 menos 1, que ficaria elevado à quarta, está mais fácil de ver aqui, 5 menos 1, 4 vezes que você vai multiplicar pela razão que. Então, tudo depende dessa visualização. Se você entende isso, entender esta fórmula ou esta fórmula, dá na mesma. Existe daí uma definição a respeito de uma propriedade dos 3 termos consecutivos. Vou fazer uma anotação aqui. Propriedade dos 3 termos consecutivos. Não importa onde eles estejam, desde que eles estejam na ordem, um atrás do outro, posso fazer uso dessa propriedade. Eu também acho mais fácil saber ou entender o conceito de PG para fazer uso disso. O que essa propriedade diz é o seguinte: imagine que você tem a sequência, que é uma PG, e você tem 3 termos A, B e C consecutivos. Eles podem estar no começo, no meio, no fim, não importa a posição. O que diz essa propriedade? Que o termo que estiver no meio, nesse caso B,
é a média geométrica dos dois extremos. Portanto, é a raiz quadrada do produto AC. Algumas pessoas decoram isso numa boa e acham que está tudo bem aplicar assim, e está tudo bem, desde que você decore, não tem problema nenhum. Eu acho difícil para algumas pessoas decorar isso. E acho que é mais simples se você pensar na característica que define ou que determina a formação de uma PG, ou que caracteriza que uma sequência é uma PG. Se você lembrar dessa definição, acabou. Você já vai saber essa fórmula sem ter que saber a fórmula. Como isso funcionaria? Deixa eu apagar essa parte aqui. Isso também vai. Vamos pensar o seguinte. Deixa eu dividir isso aqui. Se você tem uma sequência em que você está com 3 termos consecutivos, como estavam ali, A, B e C, pela definição, o que caracteriza uma PG é que a razão era um termo dividido pelo antecessor, portanto, B sobre A vai me dar a razão. No entanto, isso vale para quaisquer dois termos consecutivos. Posso fazer C dividido por B, também tem que dar a razão. Como a razão tem que ser a mesma, o que nós temos é que B sobre A tem que ser igual a C sobre B. Igualando, já que a razão é a mesma, igualando essas duas razões, B sobre A igual a C sobre B, multiplicando B vezes B, B quadrado, e A vezes C, AC. Se você pode usar isso, e muitas vezes é assim que a gente vai usar em problemas. No entanto, se você quiser extrair a raiz quadrada de um lado, no outro você tem que fazer a mesma coisa. Você tem o quadrado sendo cancelado pela raiz, B será igual a raiz de AC, que é exatamente aquilo que a gente definiu como a propriedade dos 3 termos consecutivos. Acho muito mais simples você lembrar a razão é um termo dividido pelo antecessor, a mesma razão é um termo dividido pelo antecessor, e você iguala essas duas razões. Acho que isso sai muito mais fácil do que lembrar dessa propriedade. Por fim, só um detalhe: quando você tem problemas que envolvem termos consecutivos, 3 termos, 5 termos, uma quantidade ímpar de termos de uma PG, o que pode valer a pena? Vamos supor que eu tenha 3 termos. 3 termos. Sempre com quantidades ímpares, isso pode ajudar na resolução de problemas. 3 termos. Ao invés, vamos pensar em escrever A, B e C, é uma sequência de 3 termos e que estão em PG. Ao invés de escrever assim, você poderia muito bem transformar essa PG em A. O próximo é A vezes a razão e o próximo é A vezes a razão ao quadrado. Que daqui para cá, multipliquei pelo Q. Daqui para cá, multipliquei pelo Q de novo. Pode ser, dependendo do exercício, como eu disse, que seja mais vantajoso você não fazer essa escrita, e sim a escrita que mantém a referência do sujeito que estiver no meio, do elemento no meio da minha PG. Então eu mantenho o B como o elemento que vai ser a minha referência. Quem seria o C, que é o próximo? B vezes a razão. Quem seria o A, que é o antecessor? B dividido pela razão. Então é bastante comum você pensar assim, que quando você caminha para frente na PG, você vai multiplicando pela razão, quando você caminha para trás, você vai dividindo por essa razão. Isso, claro, vale para qualquer quantidade de termos, mas é mais comum quando aparecem problemas envolvendo um número ímpar de termos. Vamos supor se eu tivesse 5 termos. Os termos aqui seriam A, B, C, D, I, E. A, B, C, D, E.
Como referência, a gente sempre pega o do meio. Então, o C seria a minha referência. Eu teria que andar para frente, multiplicando pela razão. Então, ia ser C vezes Q e C vezes Q ao quadrado. E para trás, dividindo pelo Q. C dividido por Q, C dividido por Q quadrado. Como existem problemas que fazem uso disso, pode ser que valha a pena você escrever, principalmente quando ele falar alguma coisa a respeito do produto dos termos. Se você faz o produto desses três, o que daqui com o que daqui se cancelam. Se você faz o produto desses cinco, esse q quadrado vai cancelar aquele, esse q vai cancelar aquele. Então, pode ser uma ferramenta útil para você transformar. Legal.